Oi, pessoal, bem-vindos de volta. E olha, um obrigado especial para a audiência do Júris 360 Lab, que está sempre com a gente. É isso aí, sempre bom estar aqui. Hoje a gente vai mergulhar numa organização bem interessante, sabe? Dos temas repetitivos lá do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ah, sim. O trabalho do Dr. Paulo Luiz Sacerdote Santos. Exatamente. Ele é especialista em direito público e percebeu uma coisa: muitos temas se misturam, né? São interdisciplinares. Sim, acontece bastante. Então, para facilitar o estudo, para fixar melhor, ele resolveu agrupar as teses por disciplina. Por exemplo, tudo de direito administrativo junto. Mesmo que não seja a classificação oficial do STJ às vezes, né? Isso, a ideia foi mais didática mesmo, para quem está estudando, bem prático. E olha, para dar segurança aqui na nossa conversa, a gente focou nos temas que são de recursos representativos de controvérsia, os RRCs, com trânsito em julgado fechado até 19 de março de 2025. Certo. E todos esses dados foram checados agora, em 30 de junho de 2025. Então tá tudo bem atualizado dentro desse período que a gente definiu. Perfeito, garante que a gente está falando da jurisprudência firme mesmo. Bom, então, neste primeiro bloco, vamos dar uma olhada nas 5 primeiras teses de direito administrativo que ele separou. São os temas 1292, 1213, 1199, 1179 e 1149. Vamos lá. Começando pelo tema 1292. Ele mexe com o pessoal do Magistério Federal. É sobre estender aquele reconhecimento de saberes e competências, o RSC, para quem se aposentou antes da Lei 12.772 de 2012. Pega direto nos professores aposentados, né? Exato. Uma dúvida importante para eles. E o STJ, em fevereiro de 2025, decidiu que sim, é possível estender o RSC. Ah, que bom para eles. É, mas tem um porém. Uma condição importante. O servidor aposentado precisa ter direito à paridade remuneratória, aquela que está na Constituição. Entendi. Então, se ele tem direito a receber os mesmos reajustes do pessoal da ativa por causa da paridade... Aí o RC entra também. O ponto-chave é a isonomia que vem da regra de paridade. Se não tem paridade, aí não se aplica. Claríssimo. A paridade é o X da questão. Bom, seguindo, temos o tema 1213. Esse entra numa área sempre delicada: improbidade administrativa. Campo minado. A discussão aqui é sobre a responsabilidade solidária e o bloqueio de bens dos réus num processo desses. Como é que fica essa divisão ou não divisão da conta? Aqui a coisa fica bem interessante. Fica mesmo. E o tribunal, em maio de 2024, definiu um ponto crucial. Para fins daquela indisponibilidade de bens, sabe? O bloqueio cautelar, Sim. existe sim solidariedade entre os réus. Ou seja, o juiz determina um valor total para garantir o ressarcimento, e esse valor pode ser buscado nos bens de qualquer um dos réus, ou de todos eles juntos. Não precisa dividir em cotas logo de cara. Ah, então pode pegar tudo de um só se ele tiver patrimônio. Pode buscar até o limite total. Mas atenção! Tem uma trava. O bloqueio individual, em cima de cada réu, não pode ser igual ao valor total do débito que o juiz apontou. Entendi. Busca no todo, mas não pode onerar um único réu com a dívida inteira sozinho no bloqueio inicial. Exatamente. É para garantir o dinheiro de volta para o cofre público, mas sem excesso individual nessa fase cautelar. Faz sentido. Busca a eficácia, mas com freio. Vamos para o tema 1199 agora. Esse parece bem específico, né? Sobre demarcação de terreno de marinha. Sim, e a validade de chamar os interessados só por edital. E tem um recorte de tempo aí antes de uma decisão numa ADI a 4.264 lá de Pernambuco. O que tem de especial nesse período? Olha, o STJ disse o seguinte: chamar interessado só por edital, mesmo aquele que se sabe quem é, o interessado certo, foi válido. Mas só e apenas só se o procedimento de demarcação aconteceu entre 31 de maio de 2007 e 28 de março de 2011. Um período bem delimitado. Por quê? Porque nesse intervalo houve uma mudança na lei que trata disso, o Decreto-Lei 9.760 de 46. O artigo 11 foi alterado temporariamente. Fora desse período, a regra geral que exige notificação pessoal para quem é conhecido voltou a valer. Então a validade do ato depende muito da data. Interessante. Uma questão processual com data de validade, então. Bom, mudando o foco. Tema 1179. Esse interessa direto à advocacia.
A OAB, pelos conselhos seccionais, pode criar e cobrar anuidade da sociedade de advogados, além daquela que o advogado já paga? Claro, essa é direta. A resposta do STJ em outubro de 2023 foi não. Não pode? Não pode. A Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, não dá essa permissão para os conselhos seccionais. A lei prevê anuidade para advogado, pessoa física, mas não para a sociedade, para a pessoa jurídica do escritório. Então a decisão basicamente colocou um limite nesse poder de cobrança da OAB? Exatamente, delimitou a competência ali. Certo. E para fechar este bloco, o tema 1149. Esse vai para o mundo do esporte. Professor, instrutor ou treinador de tênis precisa ou não precisa se inscrever no Conselho Regional de Educação Física, o CREF. Então, o que tudo isso significa para esses profissionais? Muita gente dá aula em clube, academia. É uma dúvida comum mesmo. E a resposta, segundo o STJ decidiu em março de 2023, é depende. A Lei 9.969 de 98, por si só, não obriga a inscrição. Ah, não. Não automaticamente. O ponto é, o que esse instrutor faz? Se o trabalho dele é focado só na parte técnica e tática do tênis, ensinar o saque, o voleio, a estratégia de jogo, Tipo, o esporte em si? isso. E se esse ensino vem da experiência dele, do conhecimento comum do esporte, sem entrar na parte de preparação física geral, tipo montar treino de força, de resistência, aí não precisa de graduação específica em educação física nem de registro no CREF. Entendi. Mas se ele começar a atuar como preparador físico mesmo? Aí a história muda. Se ele prescreve treino físico, a coisa entra na área regulamentada da educação física e a inscrição seria necessária. O tribunal fez essa distinção clara. Ótima diferenciação. Então, olha só, passamos por direito de servidor aposentado com o RSC, a questão da responsabilidade na improbidade, validade de procedimento antigo de demarcação, limite de cobrança da OAB e até regulamentação profissional no esporte. Que variedade, hein? Só nessas 5 teses. Pois é. Mostra bem como o direito administrativo é amplo e como o STJ está sempre definindo pontos importantes para o dia a dia. Acompanhar essas teses é fundamental, né? Para ter segurança jurídica, e essa organização por matéria que o Dr. Paulo fez ajuda mesmo a gente enxergar o cenário. Com certeza. Dá para ver o tribunal atuando em várias frentes, definindo direitos, limites do Estado, atuação dos conselhos, essencial. Fundamental. Bom, e com essa visão geral desses 5 primeiros temas, a gente fecha este bloco da nossa análise. Isso aí. Nos veremos no próximo bloco. Olá, vamos começar mais um bloco aqui na nossa análise, dando continuidade ao que a gente já vinha discutindo. Olá, isso aí. Hoje a gente separou mais 5 teses importantes, né? Do STJ em direito administrativo. Exato, decisões recentes com temas bem relevantes para o dia a dia. Vamos direto ao ponto, então. A primeira é a tese 1142, que envolve o laudêmio. É uma questão patrimonial da União e sempre gera alguma polêmica, né? Sim, bastante. Principalmente por causa dos chamados contratos de gaveta. Pois é. E a discussão era justamente sobre isso. E quando começaria a contar o prazo para a União poder cobrar esse valor? O que o STJ decidiu? Bom, o tribunal fixou 3 pontos principais. O primeiro é que, olha, a ausência do registro imobiliário, o tal contrato de gaveta, isso não impede a cobrança do laudêmio. Ah, entendi. A informalidade não protege, então. Exatamente. A ideia é, evitar que se use isso para fugir da obrigação legal, né? Faz todo sentido. E o segundo ponto? Sobre o prazo. Então, o segundo ponto é crucial. O prazo decadencial, aquele de 5 anos para a União constituir o crédito, ele só começa a contar do momento em que a União efetivamente fica sabendo da transação. Ah, então não é da data do negócio. Ou do registro, se ele acontecer depois. Não, não é. É do conhecimento da União. Isso está bem claro lá no artigo 47, o parágrafo 1º da Lei 9.636, com a redação mais nova. Seja porque a União descobriu ou porque o próprio interessado informou. Entendido. E o terceiro ponto? O terceiro foi para confirmar que aquela regra que diz que não se pode exigir o pagamento antes desse conhecimento pela União, ela se aplica sim ao laudêmio. Mesmo o laudêmio sendo uma receita, digamos, esporádica e não periódica como o foro e a taxa. O STJ disse que a lei não fez essa distinção. Perfeito. Então, resumindo, contrato de gaveta não isenta e o prazo só corre quando a União sabe. Certo. Ótimo.
Mudando de tema agora, vamos para a tese 1135. Essa sobre férias de servidor público federal, aquele regido pela Lei 8.112. Isso. A dúvida específica era o seguinte: depois que o servidor cumpre os primeiros 12 meses de trabalho e tira as primeiras férias, ele pode tirar as férias seguintes já no mesmo ano civil? Mesmo que o período aquisitivo delas ainda esteja, digamos, correndo? Uma dúvida bem prática para o planejamento do servidor, né? E aí, pode ou não pode? Pode sim. O STJ confirmou que é possível. O parágrafo 1º do artigo 77 da Lei 8.112 permite essa flexibilidade. Uma vez que ele cumpriu a exigência para os primeiros 12 meses, as férias seguintes podem ser gozadas a qualquer momento dentro do ano civil, claro, sempre respeitando a escala e o interesse da administração. Interessante. Dá uma margem boa para o servidor se organizar. Legal. Agora, saindo do funcionalismo e entrando na área de educação. Tese 1127. Essa é delicada. A questão era se menores de 18 anos poderiam usar o Sistema de Avaliação da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, né? Como SEJAS, para concluir o ensino médio mais cedo. E aí conseguir entrar na universidade antes, imagino. Mesmo que fossem emancipados ou tivessem altas habilidades? Exato. E a resposta do STJ foi um não bem firme. Consideraram essa prática ilegal. Ilegal. Por quê? Porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, lá no artigo 38, estabelece uma idade mínima para cursar a EJA e fazer os exames. E essa idade é um critério objetivo. O STJ entendeu que nem a emancipação, nem as altas habilidades podem ser usadas para, digamos, burlar essa regra de idade com o objetivo específico de antecipar a conclusão do ensino básico para entrar no superior. A EJA tem um propósito e um público definidos. Entendi. A regra de idade da LDB para a EJA prevalece nesses casos, então. Não tem jeitinho. Isso, para essa finalidade específica, não. Certo. Vamos para a próxima? Tese 1109. Essa trata de prescrição. Quando a administração pública reconhece administrativamente que uma pessoa tem um direito, isso automaticamente significa que ela renunciou à prescrição? E que tem que pagar as parcelas antigas que já estariam prescritas? Olha, essa é uma questão importante sobre efeitos financeiros retroativos. O STJ decidiu que não é automático. Ah, não é? Não. O simples reconhecimento do direito hoje não implica por si só uma renúncia tácita à prescrição lá de trás. Para pagar valores já prescritos, teria que ter ou uma lei específica autorizando isso naquele caso, ou um ato muito claro e inequívoco da administração nesse sentido, de renunciar à prescrição. Mudar o entendimento jurídico interno não ressuscita o direito a cobrar o passado prescritos. Importante saber disso. O reconhecimento presente não garante o pagamento do passado se o prazo já correu. Exato. Tem que analisar caso a caso se houve essa renúncia expressa ou ato inequívoco. Ok. Para fechar esse bloco, a tese 1108. Improbidade administrativa. A situação é: um gestor contrata servidores temporários sem concurso público, mas ele faz isso com base numa lei municipal que permitia essa contratação. Isso configura automaticamente improbidade por violação aos princípios da administração, aquele do artigo 11 da Lei de Improbidade. Então, o STJ entendeu que não necessariamente configura improbidade de forma automática. Não. Mas contratar sem concurso não é a regra geral. Sim, a regra é o concurso, mas para configurar a improbidade do artigo 11, precisa do elemento subjetivo, que é o dolo, a intenção de violar os princípios. O STJ ponderou que, se o gestor agiu amparado por uma lei local, mesmo que essa lei possa ser depois considerada inconstitucional ou ilegal, a existência dessa lei pode indicar que ele não teve a intenção deliberada, o dolo genérico, de agir contra a administração. Ele estava, na visão dele talvez, cumprindo uma norma local. Entendi. É uma nuance importante. A existência da lei municipal pode, digamos, afastar a presunção de má-fé, de dolo. A análise do dolo fica mais complexa, né? Exatamente. A existência da lei local é um fator importantíssimo a ser considerado na análise do dolo do agente público. Não é uma carta branca, claro, mas afasta o automatismo da condenação por improbidade, nesse caso específico do artigo 11. Decisões que realmente impactam a gestão e os cidadãos. Sim, são temas bem práticos e que mostram como o STJ está interpretando essas leis administrativas.
Fica a reflexão, né? Como é que a gente equilibra a aplicação da norma com as realidades e complexidades do dia a dia? Bom, por hoje é isso neste bloco. Isso aí. Curtiu essa análise? Então não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos blocos. A gente se vê. Olá! Vamos começar mais um bloco dando continuidade, né, à nossa análise de entendimentos importantes em direito administrativo. Isso aí. Agora a gente vai mergulhar em 5 teses específicas do STJ, todas em temas repetitivos. Certo. Vamos focar nos temas 1097, 1094, 1089, 1086 e 1075. Pronta para desempacotar isso. Vamos lá. Começando pelo 1097. Isso, tema 1097. A discussão era sobre aquela multa para pessoa jurídica, né? Quando ela é dona do carro, mas não indica quem era o motorista infrator. Ah, a famosa multa NIC. Exato. A dúvida era, precisa da dupla notificação? Tipo, avisar da autuação e depois dar multa por não indicar? Ou, nesse caso, era direto? Então, o STJ definiu que sim, precisa. É indispensável seguir o rito completo com as 2 notificações, conforme está lá nos artigos 280 a 282 do Código de Trânsito. Ah, entendi. Essa decisão é de outubro de 2021. O ponto central foi garantir o devido processo legal e a ampla defesa para a pessoa jurídica, também nessa multa específica. Primeiro ela se defende da infração, depois da multa por não indicar o condutor. Faz todo sentido, né? Mantém um padrão. Bom, vamos para o tema 1094. Isso aqui é interessante, envolve concurso público. Sim, situação comum até. Imagina. O edital pede nível médio técnico, mas o candidato aprovado tem diploma de nível superior na mesma área. Ele pode assumir? Pode sim. A tese firmada lá em setembro de 2021 foi nesse sentido. Sério? E qual foi a lógica? O STJ entendeu que a formação superior, por ser mais abrangente, já engloba os conhecimentos do nível técnico ou médio profissionalizante da área. Assim, valoriza quem se qualificou mais. Interessante. Valoriza a qualificação, mas fico pensando se na prática, em algumas áreas muito específicas, o foco do técnico não seria diferente, mais mão na massa, talvez algo que a graduação, às vezes mais teórica, não cobre igual? Fica aí a reflexão, né? É uma boa reflexão, com certeza. Depende muito da área e do cargo. Pois é, seguindo o tema 1089, sobre improbidade administrativa, ação civil pública, Certo. a questão era, mesmo que as outras sanções da lei de improbidade, multa, suspensão de direitos políticos, etc., já estejam prescritas, a ação pode continuar só para pedir o ressarcimento do dano ao erário? Exatamente. E a resposta do STJ, também de setembro de 2021, foi que sim. O tribunal reafirmou que a pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível. Imprescritível? Essa palavra é forte. É forte e importante. Significa que, mesmo que não dê mais para aplicar outras punições pelo tempo que passou, o dever de devolver o dinheiro público desviado ou mal utilizado, esse não some. A ação pode e deve continuar com esse objetivo. Entendi. Proteção do patrimônio público acima de tudo, então. Isso mesmo. A ideia é essa. Agora, direitos dos servidores. Tema 1086. Esse fala da licença premium não gozada. Ah, um clássico. Servidor público federal aposentado. Ele não tirou licença premium e também não usou para contar em dobro para a aposentadoria. Ele pode pedir para converter isso em dinheiro? Pode. O STJ decidiu que sim, em junho de 2022. O servidor inativo tem direito a essa conversão em pecúnia. E tem um detalhe importante, né? Precisa provar que não tirou a licença por necessidade do serviço, por culpa da administração. Ou de comprovar que a administração impediu. A lógica é bem direta. Evitar o enriquecimento sem causa da administração. Como assim? Ora, a administração se beneficiou, né? O servidor trabalhou num período em que ele tinha direito a estar de folga, licenciado. Então, nada mais justo que ele receba por esse período não usufruído. Isso está baseado na lei original e na proibição do enriquecimento ilícito. Certo, garante um direito que ficou pendente para o servidor. Bom, para fechar esse bloco, o tema 1075. Vamos lá. Esse tratou da progressão funcional. O servidor cumpriu todos os requisitos para progredir na carreira, mas a administração nega, falando que ultrapassou o limite de gastos com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF.
Pode isso? Não pode. O STJ considerou essa negativa ilegal. Isso foi em fevereiro de 2022. Ilegal. Por quê? Porque a progressão funcional, quando o servidor cumpre os requisitos da lei, é um direito subjetivo dele. E o ponto crucial foi que o STJ entendeu que essa despesa específica, a da progressão, já está prevista como exceção, lá na própria LRF. Ah, tem uma exceção na lei. Tem, sim, no artigo 22, parágrafo único, inciso I. São despesas derivadas de determinação legal. Ou seja, a progressão é uma determinação legal, então o limite de gastos não pode ser usado como desculpa para negar esse direito. Entendi. Quer dizer, o cumprimento da LRF é importante, mas não pode atropelar um direito já estabelecido em lei para o servidor que fez a parte dele. Exatamente essa é a ideia. Então, o que a gente viu aqui, né, foram decisões bem variadas do STJ. Desde garantir processo justo e multa de trânsito para a empresa, Passando por flexibilizar a regra de concurso, reafirmar que o dano ao erário não prescreve assegurar direito a dinheiro de licença não tirada para o aposentado. e proteger a progressão do servidor contra barreiras orçamentárias indevidas. Muita coisa importante. Sem dúvida. Decisões que impactam bastante a administração pública e a vida de muita gente. Com certeza. E a gente continua essa análise em breve. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe like e inscreva-se. Olá. Seguimos aqui com esse nosso material que é um informativo bem grande, né? Bastante coisa, realmente. Pois é. E este é mais um bloco, dando continuidade àquela nossa análise anterior das decisões do STJ. Exato. Continuando de onde paramos. Hoje, o foco são mais 5 teses importantes, né? Todas de direito administrativo, firmadas lá em recursos repetitivos. São os temas 1073, 1072, 1038, 1028 e 1024. Isso mesmo. Temas bem relevantes. São decisões que mexem bastante com a administração pública, com os cidadãos também. Ok, vamos desempacotar isso então. Começando pelo tema 1073, julgado, se não me engano, em outubro de 2020. Isso, final de 2020. A questão central aqui parece ser sobre juros em desapropriações e, tipo, como ficam aquelas súmulas mais antigas do STJ, né? Justamente. Olha, o ponto crucial aqui é um marco temporal, sabe? Uma data específica. A tese basicamente diz o seguinte: as súmulas 12, 70 e 102 do próprio STJ, Ah, aquela sobre cumulatividade de juros, termo inicial dos moratórios. exatamente essas. Elas tratam da cumulatividade de compensatórios e moratórios, do início da contagem dos juros de mora e que não pode ter anatocismo, né? Juros sobre juros. Certo. Então, essas súmulas, elas só valem para situações que aconteceram antes de 12 de janeiro de 2000. Antes de 2000? Isso, porque nessa data entrou em vigor a medida provisória 1997/34 e essa MP mudou as regras dos juros nas desapropriações dali para frente. Então é um divisor de águas mesmo. Entendi. Que interessante esse corte temporal, bem definido pela MP. Quer dizer, temos 2 regimes de juros diferentes dependendo da data, né? Exatamente, bem distintos. E o tema 1072, que foi julgado na mesma época, parece que complementa isso, focando especificamente nos juros compensatórios. Como é que ficou o percentual deles? Aqui a tese é bem direta, acho que para evitar dúvida mesmo. Ficou assim: os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência. Momento da incidência, não da desapropriação inicial. Não necessariamente. A taxa a ser aplicada não é tipo a da data da posse ou do decreto, mas sim a taxa que está valendo quando o juro efetivamente tem que ser calculado, período a período, entende? Entendo. Isso, imagino, exige uma atenção maior no cálculo, né? Tem que ver o histórico das taxas durante o processo todo. Com certeza. Dá um trabalho extra, mas busca aplicar a taxa correta para cada período. Ok. Saindo um pouco das desapropriações, vamos para as licitações com o tema 1038. Esse é de setembro de 2020. A dúvida era se a administração podia, colocar no edital uma taxa mínima de administração, talvez para evitar propostas muito baixas e inexequíveis. Essa era a discussão, mas a resposta do STJ foi um não bem claro.
Ah, não pode. Não pode. A tese é taxativa. Os editais de licitação ou pregão não podem conter cláusula prevendo percentual mínimo referente à taxa de administração. O argumento principal é que isso bateria de frente com o artigo 40, inciso X da antiga Lei de Licitações, a 86666. Aquele que veda critérios que restringam a competição. Exatamente. O STJ entendeu que fixar um piso de preço prejudicaria a competitividade, que é um princípio-chave, né? Existem outros meios para verificar se a proposta é viável ou não. Petição. Agora, mudando de área de novo, exercício profissional. O tema 1028, julgado em fevereiro de 2021. Agente de trânsito pode advogar? São funções compatíveis? Olha, o STJ entendeu que não. Incompatíveis. Mesmo em causa própria. Mesmo em causa própria. A tese é clara. O exercício da advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível com as atividades desempenhadas por servidor, ocupante de cargo público, de agente de trânsito. A base é o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906/94. Qual artigo especificamente? Artigo 28, inciso 5, que trata justamente das incompatibilidades. A ideia é evitar conflito de interesse, né? E garantir que o servidor se dedique à função pública. Entendido. Uma definição importante mesmo, tanto para os servidores quanto para a OAB. E para a gente fechar este bloco, o tema 1024, de agosto de 2020. Esse é bem prático. Ambulâncias do SAMU, aquelas de suporte básico tipo B, podem rodar sem enfermeiro na equipe. Isso fere a lei de enfermagem. Então, o STJ concluiu que não fere, não. Que essa composição sem o enfermeiro é permitida sim. É mesmo? Sim. A tese diz: a composição da tripulação das ambulâncias de suporte básico tipo B e das unidades de suporte básico de vida terrestre USB do SAMU sem a presença de enfermeiro não ofende o que dispõe os artigos 11, 12, 13 e 15 da Lei nº 7.498/86, que é a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. E qual a lógica por trás disso? O ponto central é que, para esse tipo específico de ambulância, a USB, que é de suporte básico, a regulamentação da profissão e as normas do próprio SAMU não exigem obrigatoriamente o enfermeiro na tripulação fixa. A equipe pode ter outra configuração diferente das ambulâncias de suporte avançado, por exemplo, onde o enfermeiro é indispensável. Entendi. É uma adequação à realidade e às normas específicas do serviço, então. Exatamente, leve em conta a classificação das ambulâncias e as respectivas exigências de equipe. Perfeito. Bom, foi uma análise rápida, mas acho que deu para clarear bem esses 5 temas importantes aí do STJ, né? Desde juros em desapropriação, passando por licitação, exercício profissional, até a organização do SAMU. Sim, temas bem variados mostrando a amplitude do direito administrativo na prática. Mostra como o judiciário tenta equilibrar as regras, os direitos individuais e a eficiência dos serviços, né? Fica até uma reflexão, talvez, como essas decisões juntas mostram o que o judiciário está priorizando ao ponderar tudo isso. Políticas públicas, regras, direitos. É uma boa reflexão, sem dúvida. São pesos e contrapesos constantes. Exato. Bom, por hoje é isso neste bloco. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe o like e inscreva-se. Bem-vindos e bem-vindas. Chegamos ao nosso último bloco sobre direito administrativo. Hoje a gente vai mergulhar em 5 teses bem específicas de recursos repetitivos do STJ. Isso aí. E a fonte, vale dizer, são teses muito bem organizadas pelo Dr. Paulo Luiz. O objetivo aqui é extrair o néctar, o essencial dessas decisões mais recentes. Perfeito. Ok, então vamos lá desempacotar isso. Começando pelo tema repetitivo 1017. A questão era se o ato de aposentadoria do servidor público, sabe, aquele ato final, já serviria como uma negativa expressa para direitos que ele não pediu antes, e se isso já começaria a contar a prescrição do tal fundo de direito. Exatamente. Essa era a discussão. E a tese que o STJ afirmou foi que não. Como regra geral, a simples publicação da aposentadoria não é essa negativa expressa que faz começar a correr a prescrição do direito em si. Ah, não é automático, então. Não é, a não ser, claro, que no próprio ato de aposentadoria tenha lá escrito um indeferimento claro de alguma coisa que o servidor pediu. Tipo, negado o pedido X. Entendi. E se não tiver nada disso? Aí, se não tiver essa negativa explícita,
A prescrição só vai pegar as parcelas que venceram mais de 5 anos antes da pessoa entrar com a ação. É a famosa prescrição de trato sucessivo, né? Súmula 85 do STJ. Isso foi decidido lá em outubro de 2020. Ou seja, o servidor tem que ficar de olho no que está escrito no ato de aposentadoria mesmo. Tem que conferir, sem dúvida. A atenção aos detalhes do ato é crucial. Sem essa negativa expressa lá, o direito de fundo continua vivo. Entendido. Bom, vamos para o próximo. Aqui é onde fica bem interessante. Tema 1009. Esse tema tratou daquela situação chata, né? De devolver dinheiro recebido a mais da administração, mais que o servidor recebeu de boa fé. Isso. A grande questão era aquela tese do tema 531 que dizia que não precisava devolver se o erro foi da administração ao interpretar a lei. Será que ela valia também para erros operacionais? Tipo, erro de sistema, erro de cálculo? E aí, valeu ou não? Então, o STJ fez uma distinção importante. No tema 1009, ficou decidido que pagamento indevido por erro administrativo, operacional ou de cálculo. Ou seja, não é erro de interpretar a lei, é erro na máquina, na conta. Esse sim tem que ser devolvido. Ah, então tem que devolver. Mesmo de boa fé? Em regra, sim. Mas, e aqui está o pulo do gato, tem uma exceção. A devolução pode ser dispensada se o servidor conseguir provar a boa-fé objetiva. Boa fé objetiva? Como assim? Significa mostrar que, olha, pelas circunstâncias, não era razoável esperar que ele, o servidor, percebesse aquele erro no pagamento. Sabe? Não era óbvio. Esse julgamento é mais recente, de março de 2021. Entendi. Então, depende do tipo de erro da administração. Se foi interpretação, protege mais o servidor. Se foi operacional, a regra é devolver, salva-se a prova da boa-fé objetiva. Exatamente. É o equilíbrio, né? Entre proteger quem confiou na administração e proteger o dinheiro público quando o erro é mais concreto, digamos assim. Faz sentido. Mudando um pouco a chave, vamos para o tema 974. Esse falou da indenização de fronteira, aquela da Lei 12.855 de 2013, para quem trabalha em lugar estratégico, né? Isso. A dúvida era, essa lei começou a valer assim que foi publicada ou ela precisava de um decreto, uma portaria, para dizer quais eram esses locais estratégicos? E a resposta foi? Precisava de regulamentação. O STJ definiu que essa lei é de eficácia condicionada, ou seja, ela depende de um ato complementar para funcionar na prática. O pagamento da indenização só pode ser exigido depois que esse ato normativo definiu com todas as letras quais são as cidades, as localidades consideradas estratégicas. O julgamento é de novembro de 2018. Clareza é importante, né? Especialmente para quem está lá na ponta, na fronteira. Ok, seguindo. Tema 965. Aqui a briga foi sobre a competência do DNIT. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes pode aplicar multa de trânsito em rodovia federal, tipo multa por excesso de velocidade. Podia ou não podia? Existia essa dúvida se era só a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, que podia fazer isso. E o que o STJ disse? Disse que sim, o DNIT tem competência legal para fiscalizar o trânsito e aplicar as multas do Código de Trânsito nas rodovias federais que estão sob a administração dele. A lei dá essa base para ele. Ah, então ele pode multar também. Pode. Mas olha só, a tese deixou claro que essa competência não é exclusiva do DNIT. Pode ter outros órgãos de trânsito atuando ali também. O julgamento é de fevereiro de 2018. Entendi. Então, mais um órgão fiscalizando e multando nessas estradas. Bom, para fechar nossa análise de hoje, o tema 928. Esse pareceu bem complicado, envolvia a faculdade Visivale, uns problemas com o diploma de curso de capacitação de docentes. Quem era o responsável no final das contas? Nossa, esse caso foi um nó, realmente. Exigiu uma solução bem detalhada, porque a responsabilidade mudava muito dependendo da situação do aluno, da participação dos órgãos de educação. Tenta resumir pra gente os pontos-chave. Vamos lá. Basicamente, ficou assim. Primeiro cenário. Se o Conselho Nacional de Educação, o CNE, deu parecer favorável para o curso e o aluno era professor mesmo, com vínculo formal, certinho, a responsabilidade de registrar o diploma e indenizar o aluno era só da União. Ok, União sozinha nesse caso. Isso. Segundo cenário. Parecer do CNE favorável também, mas o vínculo do professor era precário, sabe? Baseado em alguma lei estadual específica, aí a coisa muda.
A União e o Estado do Paraná respondem juntos pela indenização. É solidária. Mas o registro do diploma continua sendo responsabilidade só da União. Entendi. Aí divide a indenização, mas o registro fica com a União. E o terceiro caso? Terceiro cenário, se o aluno era só estagiário sem uma norma específica para amparar aquela situação. Aí, olha, nem a União, nem o Estado tinham responsabilidade. O aluno teria que buscar indenização direto com a instituição, a Visivale. Esse julgamento é mais antigo, de novembro de 2017. Uau, realmente uma teia de responsabilidades, dependendo muito de cada detalhe. Bom, recapitulando então, a gente passou por decisões importantes do STJ sobre prescrição na aposentadoria, Devolução de valores pagos a mais por erro operacional, a necessidade de regulamentar leis que criam benefícios a competência do DENIT para multar em rodovias federais, e essa divisão complexa de responsabilidades na educação, no caso o Visivale, foi bastante coisa. muita coisa relevante. E olha, a gente precisa fazer um agradecimento muito especial aqui ao Dr. Paulo Luiz. Essa organização das teses que ele fez foi fundamental para a gente conseguir ter essa conversa focada e, espero, produtiva. Com certeza, facilitou demais. E fica o reforço, né? Acompanhar essas teses de repetitivos é vital. Elas mostram como a administração pública tem que agir, mexem diretamente no bolso e nos direitos dos servidores e dos cidadãos. Tem que estar atualizado. Exatamente. E para quem está nos acompanhando e curtiu essa análise, fica o convite. Se inscrevam no canal Juris 360 Lab, deixem o like. Esse apoio ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigada pela audiência. Isso tudo leva a gente a pensar, né? Vendo essa complexidade toda, principalmente nesse caso Visivali, com responsabilidade dividida, as consequências de falhas na regulação. Fica a reflexão. Será que um esforço maior, lá no começo, por mais clareza, mais precisão, mais segurança jurídica na hora de fazer os atos administrativos, será que isso não evitaria tanto processo lá na frente e protegeria melhor os direitos de todo mundo? Fica aí para pensar.